Olá, tudo bem? Me chamo Rose e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nós damos dicas de como você pode vencer a depressão dia após dia. Nesse vídeo você vai descobrir o que é a depressão, quais são os sintomas e as principais causas. Você tem muita sorte de estar assistindo esse vídeo, pois com essas dicas você não precisará passar pela dor e sofrimento que eu passei. Sofri com depressão durante anos e demorei muito para procurar ajuda. Só a partir do momento que aceitei que tinha essa doença é que decidi buscar ajuda, enfrentar e vencer de uma vez por todas essa doença. Hoje, graças a Deus, sou uma pessoa completamente recuperada. Por isso é muito importante que você assista até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes eu peço por gentileza que você se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o vídeo para que o maior número de pessoas possam ser alcançadas com esse conhecimento. Afinal, o que é depressão? A depressão é um transtorno mental em que uma pessoa passa por um período prolongado de tristeza, infelicidade, desamparo, desesperança ou inutilidade. Esses sentimentos costumam piorar com o tempo, fazendo com que a pessoa tenha sentimentos de dúvida e grande desânimo. A depressão é uma doença extremamente comum. Existem aproximadamente 350 milhões de pessoas que vivem no mundo hoje que são afetadas por ela, e é a principal causa de consultas a um médico de família ou médico. A depressão também tem o estigma de que as pessoas que sofrem dela são fracas, o que as leva a não procurar tratamento. Menos da metade das pessoas que sofrem com depressão estão atualmente fazendo algum tipo de tratamento. A depressão de longa duração, moderada ou grave pode ser um problema de saúde sério. Pode fazer com que uma pessoa afetada sofra terrivelmente, causando problemas no trabalho, rupturas nos relacionamentos íntimos e levando a problemas de saúde física. Os piores casos de depressão por tirar a própria vida. Estima-se que 1 milhão de pessoas em todo o mundo cometem suicídio todos os anos por causa da depressão. Metade de todas as pessoas que morrem por suicídio têm transtorno depressivo maior. A Organização Mundial de Saúde informou que até o ano de 2023, a depressão será a segunda maior causa de morte prematura no mundo, ficando atrás apenas de pessoas que sofrem com doença cardíaca. Mas o que causa a depressão? Existem muitas causas diferentes para a depressão. Ela tem muitos gatilhos diferentes e há vários motivos pelos quais pode se desenvolver. Fatores pessoais são conhecidos por desencadear a depressão. Aqueles que têm tendência a se preocupar muito, têm baixa autoestima, são sensíveis a críticas pessoais, são gravemente acima do peso, perfeccionistas ou aqueles com autocrítica e mentalidade negativa têm maior risco de desenvolver a doença. Sabe-se que a depressão ocorre em famílias e algumas pessoas correm um risco hereditário ou genético de contrair essa doença. Isso não significa que uma pessoa sofrerá automaticamente de depressão se um dos pais ou parente próximo tiver tido a doença. As circunstâncias da vida e outros fatores pessoais ainda podem exercer uma influência importante. Ter um problema de saúde mais sério pode desencadear a depressão de duas maneiras. Doenças graves podem causar depressão diretamente ou podem contribuir para a depressão por meio do estresse e da preocupação associados, especialmente se envolver o controle de longo prazo da doença ou da dor crônica. O uso de drogas e álcool pode causar e resultar no diagnóstico de depressão. Muitas pessoas com depressão também têm problemas com drogas e álcool. Quais são os sintomas de depressão? Os sinais e sintomas de depressão incluem sentimentos de desamparo e desesperança, perda de interesse nas atividades diárias, alterações de apetite ou peso, mudanças de sono, raiva ou irritabilidade, sentir-se agitado, inquieto ou mesmo violento, perda de energia, sensação de cansaço, preguiça e esgotamento físico, fortes sentimentos de inutilidade ou culpa, problemas para se concentrar, tomar decisões ou se lembrar das coisas, dores de cabeça, dores nas costas, músculos doloridos e dores de estômago. Bem, mas como a depressão é tratada? A forma mais comum de tratamento para a depressão é o uso de medicamentos antidepressivos. Ninguém pode dizer com certeza, neste momento, porque os antidepressivos podem alterar o humor de uma pessoa, porque ninguém sabe ao certo exatamente como os medicamentos antidepressivos funcionam. Pensa-se apenas que ao aumentar ou diminuir certas substâncias químicas no cérebro, como a serotonina, isso tem um efeito nos neurotransmissores do cérebro. Atualmente, 10% de todos os americanos com mais de 12 anos tomam antidepressivos diariamente,
e entre as mulheres de 30 e 50 anos, esse número aumenta para 25%. Aproximadamente 254 milhões de prescrições foram prescritas para eles na América em 2010, resultando em quase 10 bilhões de dólares em custos. Este número também aumentou drasticamente nos anos seguintes. No entanto, os antidepressivos não curam a depressão, eles apenas diminuem os sintomas para uma minoria das pessoas que os tomam. Um relatório recente publicado no The Journal of the American Medical Association afirmou que os medicamentos funcionam melhor para casos muito graves de depressão, mas têm pouco ou nenhum benefício em relação a um placebo em casos menos graves. É extremamente difícil estabelecer um número exato sobre a porcentagem de pessoas que apresentam diminuição dos sintomas depressivos. Pensa-se, porém, que a taxa geral de sucesso das drogas é de aproximadamente 36%, ligeiramente mais alta do que a de um placebo. Os antidepressivos também são conhecidos por terem efeitos colaterais na maioria das pessoas que os tomam. Os pacientes geralmente apresentam um ou vários como náusea, aumento do apetite e ganho de peso, perda do desejo sexual ou outros problemas sexuais, como disfunção erétil e diminuição do orgasmo, fadiga e sonolência, insônia, boca seca, visão turva, constipação, tontura, agitação, irritabilidade, ansiedade e aumento do risco de pensamentos e comportamento suicida, especialmente durante o primeiro mês de tratamento. Os antidepressivos não vêm com nenhuma garantia de que funcionarão em qualquer nível de sucesso. Outras opções de tratamento incluem aconselhamento ou psicoterapia. Isso tem uma taxa de sucesso muito maior do que os antidepressivos em geral, mas, novamente, os números disponíveis variam enormemente. O custo de consultar um conselheiro, terapeuta ou psiquiatra também é muito alto, a média de 50 a 200 dólares para uma sessão de 60 minutos. Não é incomum para esses profissionais cobrar mais de 500 dólares por uma hora de sessão, e as sessões geralmente precisam ser semanais e regulares para ter a chance máxima de sucesso. Existem também outras opções de tratamento. É interessante notar que muitos profissionais de saúde acreditam que existem maneiras muito melhores de tratar a depressão. Irving Kirsch, o diretor associado do programa em estudos de placebo e professor de medicina na Harvard Medical School, é citado como tendo dito: a depressão é um problema sério, mas as drogas não são a resposta. A longo prazo, a psicoterapia é mais barata e mais eficaz, mesmo para níveis muito graves de depressão. Livros de exercícios físicos e autoajuda também podem ser úteis, sozinhos ou em combinação. CBT, terapia cognitivo-comportamental, tem uma taxa de sucesso muito maior do que a medicação. Estudos têm mostrado que diminui a gravidade da depressão na maioria dos pacientes, com muitos pacientes relatando que nunca tiveram uma recaída na depressão. Os livros de autoajuda baseados em TCC apresentam uma porcentagem ainda maior de taxas de sucesso e número de pessoas relatando que foram curadas, com muito pouco custo envolvido. Então, por que essa forma de tratamento não é mais usada? Parece que a resposta é bastante simples. Não há tanto dinheiro a ganhar com a cura da depressão quanto ajudando as pessoas a conviver com ela. Há pouco dinheiro a ser ganho de uma pessoa saudável, ou mesmo de uma pessoa morta, porém, em pessoas doentes, há bilhões de dólares a serem ganhos. Devido à ampla influência da indústria farmacêutica e médica e ao dinheiro envolvido, e devido ao medo de profissionais de saúde que lidam com depressão e outras doenças oferecerem um tratamento que possa perturbar essas poderosas empresas, muito poucos estão dispostos a divulgar as descobertas de que a depressão pode de fato ser tratado de forma natural, segura, extremamente barata e em apenas algumas semanas. Sei disso pois sofri com depressão durante 15 anos da minha vida, sei como é sentir esse vazio na mente e na alma. Eu gastei muito dinheiro com remédios e terapias que não me deram resultado nenhum. Não quero que aconteça o mesmo com você. Mas foi através de um método de 7 passos desenvolvido por pesquisadores, que consegui vencer de uma vez por todas essa doença. Essa solução ajudou não só a mim como milhares de pessoas a vencer a depressão e economizarem muito com remédios e tratamentos caros, só que é muito pouco divulgada essa solução e poucas pessoas têm acesso a esse método. Vou deixar na descrição do vídeo o link para que você possa conhecer também esse método que salvou nossas vidas e fez com que recuperássemos a alegria de viver. Desejo de coração que você também vença a depressão como eu consegui.
Um forte abraço e até o próximo.